vai ver alguma história sobre anjos. Existe na angiologia a hierarquia angelical, existe demonologia, existe vários tipos de estudos teológicos que você consegue aprofundar mais. Mas hoje eu quero dizer sobre anjos e como esses anjos se tornaram demônios. A Bíblia conta que Deus, um dia, no livro de Gênesis, criou o universo e disse Deus: haja luz. E Deus criou os céus, as estrelas e todo o seu exército. E Deus também criou a terra, o sol e a lua. E Deus criou os animais e todo ser vivente da terra, plantas, tudo, árvores, pássaros, água, corais, praias, tudo lindo e maravilhoso. E Deus viu que faltava alguma coisa. Deus então cria o ser humano. O ser humano foi algo inusitado, tão glorioso que Deus criou, que ele cria como se fosse a coroa da criação. Porque o animal existe em duas origens. O animal só tem alma e o corpo. Então, se o animal morre, ele não vai para o céu, ele vai ficar na terra. Acabou. A jornada dele, o ciclo dele é só aqui. E Deus cria os anjos que só são espíritos. O lugar dos espíritos são no céu, é outra dimensão. Por isso que eu e você não conseguimos ver os anjos. Mas se pudéssemos ver, se Deus quisesse abrir os nossos olhos espirituais para enxergar, veríamos que existe mais anjos nesse mundo do que o número de pessoas na Terra. Imagine só, seria um grande número de pessoas. E aí eu entendo que o ser humano se reúne Pai, Filho e Espírito Santo. E os três dizem: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus pega o barro e, formando o boneco do barro, ele cria Adão. E quando ele cria Adão, a Bíblia diz que ele fez a alma vivente. Porém, o Senhor assopra em suas narinas o fôlego de vida. A palavra fôlego, vento, vem da origem ruach. E ruach significa espírito, né? Vento, espírito. Ruach, vento, espírito. Os três significam a mesma coisa. Então, Deus ele pega a origem dos anjos, que são espíritos. Deus pega a alma dos animais, que são terrenos. E Deus também pega um corpo, mas não o corpo de animal, mas a semelhança de Deus. Já viu que interessante? A semelhança de Deus. Então ele cria um corpo terreno, mas que não fosse semelhante a um animal, mas semelhante a ele. Eu creio que a semelhança do nosso Senhor é mãos, dedos, orelha, olhos, nariz. Toda a performance do corpo humano é a forma que Deus é. E continuando. Então vamos entender aqui que nós fomos criados não só de baixo, mas também de cima. Mas então fazemos parte da terra, mas também fazemos parte do céu. Porque nós temos um espírito que nos comunica com Deus. E quando a gente vai olhar para essas coisas, a gente começa a se perguntar: mas e aí? E agora? As coisas que fazem barulho, que existem assombrações que assombram a casa e coisa e tal, bate porta e assombra as pessoas. Meus queridos, deixa eu dizer, os anjos de Deus, eles tiveram um líder
né? A Bíblia não relata o nome Lucifer, mas um ser de luz, que é a mesma coisa. Ele era um querubim ungido, separado por Deus. E quando esse querubim foi separado por Deus, ele tinha uma grande missão. A Bíblia diz que no dia em que ele foi criado, toda a obra de instrumento musical estava nele. E quando ele andava, sons saíam através do seu corpo. Então, creio eu que esse anjo era um encarregado de um grande coral celestial que foi feito para adorar a Deus. Mas por quê? O céu é feito de adoração. Você vai ver em Isaías capítulo 6, ali 7 em diante, conta a história sobre os serafins, que são anjos de fogo, totalmente de fogo, labaredas de fogo, envolvidos em chamas. Vamos supor assim, trazendo para nós aqui entender, se coloque, às vezes é um desenho, a fênix, ela é de chamas, fogo. O querubim é muito mais do que a fênix. A Bíblia diz que eles têm 6 asas, com 2 eles voam, com 2 eles tampam os olhos, e com 2 eles cobrem os pés. E um dizendo para o outro, e no meio o trono de Deus, Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando a gente olha para essa passagem, a gente aprende o quão grande é o universo e o quão pequeno nós somos diante de tamanho poder. Mas a Bíblia diz que esse anjo, ele se rebelia contra Deus. Ele tem um intento de que ele era tão glorioso e poderoso que ele poderia ser mais do que Deus. Vamos ler aqui um texto para você entender. Ezequiel, capítulo 28. Estavas no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura, né? Vamos lá para o verso 15. O versículo 15 diz: Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei, profano, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, protetor, entre as pedras afogueadas. E elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Olha para você ver. Por causa do seu resplendor, por terra eu te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Profanaste os teus santuários, e eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem, todos que te conhecem entre os povos estão espantados em ti, e grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Então, aqui no livro de Ezequiel, é uma profecia, lançada sobre o rei de Tiro, mas representando uma figura angelical, um querubim, protetor, ungido da guarda real. E a Bíblia diz que o resplendor dele era muito grande, e ele era muito sábio, que corrompeu a terça parte dos anjos. E vamos ali no livro das Revelações, aonde a palavra do Senhor diz que Miguel e seus anjos batalharam, e houve batalha no céu. Aqui
Sim, sim, sim. É muito forte essa passagem. A Bíblia diz que Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, a antiga serpente, que era Satanás. E com ele, quando ele foi lançado por terra, ele arrastou consigo a terça parte dos anjos do céu. E aonde foi parar esses anjos? Esses anjos estão aqui embaixo. Eles habitam aqui. Mas existe a prisão, existe o inferno, o Hades, o Tártaro. Existe tantos lugares com tantos nomes diferentes que representam a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer é que os espíritos estão habitando neste mundo. E o Senhor é o único capaz de nos proteger. Sabe por quê? Porque você não está vendo, mas uma guerra está sendo travada em cima da sua casa agora, aonde anjos e demônios estão batalhando pela sua vida. Existe uma guerra. Por isso que a luta, a angústia, às vezes é tão grande na tua vida. O desespero, a vontade de sumir, de abandonar e seguir o teu caminho. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele te arrasta para um lado, mas Deus te diz: espera, confia, porque Deus é mais na sua vida. Esse inimigo, ele desceu para destruir tudo aquilo que se chama ou foi feito por amor a Deus. E do Senhor, ele nos escolheu para nos amar, para nos salvar. E ele foi lançado por terra, porque se achou que era mais poderoso do que Deus. E Deus o lançou profundo do Monte Santo. E ele caiu para destruir a humanidade. Mas Jesus Cristo veio para trazer vida e vida com abundância. Sabe o que eu quero dizer para você nesse momento? Em cada lugar, em cada casa, em cada pessoa, cada história, cada lenda urbana, cada lenda, cada folclore, existe sim uma certa realidade, mas não quer dizer que sejam aquilo. São demônios que estão brincando com a vida de muita gente e as pessoas nem estão percebendo o que está acontecendo. Cuidado, não fique achando que está conversando com pessoas, porque são demônios e querem matar você, querem assombrar a sua casa, querem trazer tristeza no teu coração, querem jogar enfermidades na tua alma. Sabe o que eles querem fazer? Eles querem destruir a tua vida, o teu relacionamento, o teu trabalho, a tua alegria. Eles querem te afundar você no vício, para você beber até desmaiar e cair no chão, ser envergonhado, das pessoas rirem de você. Sabe o que ele quer? Jogar você na droga. Ele quer jogar você no crack, para ver você morrendo em vida, em pele e osso, virar um mendigo de rua. E estão dando risada da sua cara, enquanto você nem percebe o que eles estão fazendo. Nós não temos força para vencer, mas existe um Deus que tem a capacidade e o poder de vencer todos os nossos inimigos por amor a nós, porque Ele nos ama. Eu vou terminar esse vídeo depois com mais comentários. Nós vamos comentar sobre anjos e demônios. Vai ser o tema do nosso outro vídeo. Anjos e demônios. Curtam aí, né, compartilhe, dê aí o seu like e vamos lançar mais vídeos. Amém? Anjos e demônios. Vai ser um